O Japão é um arquipélago composto por diversas ilhas, conhecido como Nihon, que significa origem do sol, a terra do sol nascente. Os daimyos, grandes latifundiários, precisavam de alguém para fazer a guarda e a segurança em locais afastados da capital. E assim, começaram a surgir os bushi, guerreiros, que ficariam conhecidos como samurais. Os primeiros bushi foram camponeses que recebiam armas e treinamento, e além da guarda, também coletavam impostos, pois seu propósito era o de servir. Com o passar dos anos, a força militar dos daimyos crescia, e isso fez com que alguns clãs alcançassem a aristocracia. Já os bushi só seriam reconhecidos como classe social no século X, recebendo o nome de samurai. Olá, seja bem-vindo ao canal Terra-média. Se você ainda não é um inscrito, inscreva-se e deixe o seu like. A nação japonesa sempre foi unificada através da figura do imperador. No entanto, o shogunato surgiu após a tomada de poder pelo clã Kamakura. Minamoto no Yoritomo se tornou o primeiro shogun e deu início ao período conhecido como Período Kamakura, estabelecendo um sistema feudal onde os samurais, que antes eram simples soldados pertencentes a uma posição baixa na hierarquia militar, ascenderam ao poder e foram colocados acima da aristocracia para servirem diretamente ao shogun. O shogun detinha o controle sobre todos os clãs, enquanto os samurais juravam lealdade ao seu mestre através do código de honra Bushido, o caminho do guerreiro, deixando evidente a relação entre senhor e vassalo. Com a ascensão dos samurais, o imperador perdeu seu poder junto à aristocracia, passando então a ficar isolado em seu castelo em Kyoto. Dava início assim o controle do país pelos shoguns, títulos que recebiam os chefes militares, samurais, que pela linhagem tinham algum parentesco com a família imperial. Os shoguns governavam em nome do imperador, e seu dever era manter a nação unificada, e para se conseguir esta unificação, formavam alianças com outros chefes samurais, conhecidos como daimyos, poderosos senhores feudais, proprietários de vastas extensões territoriais adquiridas pela hereditariedade. Os shoguns eliminavam seus inimigos e as resistências através da força militar. O shogunato foi dividido em 3 períodos: o período Kamakura, de 1185 a 1333, o período Ashikaga, de 1333 a 1573 e, por fim, o período Tokugawa, de 1603 a 1868. O primeiro shogunato, o shogunato Kamakura, teve início após Minamoto no Yoritomo se tornar o governador militar do Japão. O período Kamakura marca a transição para economias baseadas na terra e no avanço militar. O shogunato Kamakura teve o seu fim com a queda causada pelo imperador Go-Daigo, que tentou sem sucesso derrubar o shogunato por meio de um golpe de estado, com o propósito de estabelecer um governo civil. Como resultado, perdeu o seu trono e foi banido da aristocracia e exilado. Apesar do fracasso de Go-Daigo, o shogunato acabou enfraquecendo e caiu em 1333. O militar Ashikaga Takauji tentou ajudar Go-Daigo a recuperar o seu trono apenas para traí-lo, e logo após ser nomeado como novo shogun, dando início assim ao shogunato dos Ashikaga, o segundo shogunato. Entre os anos de 1336 a 1573, o Japão foi dominado pelo shogunato dos Ashikaga, período conhecido como Muromachi, onde um regime militar feudal foi implantado no Japão, que era controlado pelos shoguns do clã Ashikaga. O mais famoso shogun do clã Ashikaga foi Yoshimitsu, o terceiro shogun de seu clã a governar o Japão,
entre os anos 1368 a 1394, após a morte de seu pai Ashikaga Yoshiakira, o segundo shogun. Após longos anos em que o clã Ashikaga esteve no controle total do Japão, as relações de lealdade tornavam-se cada vez mais frágeis. E quando o 13º shogun, Ashikaga Yoshiteru, foi assassinado, um ambicioso daimyo, conhecido como Oda Nobunaga, aproveitou-se da situação para instalar o irmão de Yoshiteru, Ashikaga Yoshiaki, como o 15º shogun. Porém, ele seria apenas um governante fantoche nas mãos de Nobunaga, que tinha intenções de tomar o poder para si e unificar o Japão, para tornar-se assim um shogun. Nobunaga então colocou seu plano em prática, expulsando Yoshiaki de Kyoto, dando fim ao shogunato dos Ashikaga em 1573. Porém, Yoshiaki manteve sua posição nominal até 1588. Estes fatos acabaram culminando em uma grande guerra pelo poder, que deu origem ao período Sengoku Jidai, que significa país em guerra, entre a metade do século XV e o final do século XVI. Com o fim dos Ashikaga, após 400 anos no poder, uma grande guerra civil entre clãs se deu início. O poder imperial se encontrava dividido entre a nobreza, que morava nas cidades, formadas pelos ricos aristocratas, e a nobreza do campo, formado pelos daimyos, senhores feudais. Nesta época, o Japão se organizava sobre um estado fortemente de caráter militar, tendo em muitos dos casos clãs de samurais frente ao governo. E é nesse cenário caótico e confuso que 3 grandes líderes surgiram, todos com a intenção de reunificar o Japão para se tornarem o tão almejado Shogun. Estamos falando de Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi e Tokugawa Ieyasu. Fique ligado no canal, pois nos próximos vídeos traremos a história destes 3 grandes samurais, que são considerados os 3 unificadores do Japão. Então é isso, pessoal, deixa o seu like e até o próximo vídeo.